Com essa parte aqui do texto, eu procuro mostrar, na verdade, que a definição do religioso, do seu papel e do seu lugar na sociedade, não passa simplesmente por aquilo que os dirigentes do Estado propõem, os legisladores, os dirigentes do Estado propõem. Passa também por uma série de outros atores sociais que têm um papel decisivo também e que são fortemente influenciados por aquilo que se passa na sociedade, inclusive, no caso, pela religião hegemônica. No Brasil, o catolicismo. Então, juízes, médicos, legisladores, delegados, intelectuais, jornalistas, todos eles contribuíam para configurar, definir o papel e o lugar da religião e que grupo era ou não religião, que grupo tinha o direito de ter esse estatuto. Qualquer grupo que não fosse minimamente parecido com o modelo católico não era tido como religioso. Então, a força do monopólio católico no Brasil implicava numa desqualificação de saída dos demais grupos que estavam tentando se estabelecer aqui no país como religião e ter direito à liberdade religiosa apregoada desde a Constituição Republicana de 1891. Os ritos, cultos e práticas afro-brasileiras foram alvo da repressão policial e judicial até pelo menos os anos 40. Por isso, muitos pais e mães de santo da Umbanda, na tentativa de proteger-se das investidas policiais e da mira seletiva do Código Penal, foram progressivamente assumindo-se como religião, registrando em cartório suas casas e tendas como espíritas, em vez de registrá-las como macumba em delegacias de polícia. Assim, jogavam estrategicamente com a pressão das federações, a fim de torná-las mais palatáveis para a sociedade, com a regulação estatal e com atores da sociedade civil que participavam da definição e legitimação da religião e do religioso no Brasil e delineavam suas fronteiras em contraposição ao que tipificavam como magia, feitiçaria, superstição, curandeirismo e charlatanismo. Nesse périplo, a Umbanda levaria décadas para ser reconhecida como religião. E até hoje ela continua sendo, sobretudo pela Igreja Universal, demonizada. Em 1953, momento em que deslanchavam no país tanto a modernização urbano-industrial quanto a expansão de pentecostais e umbandistas nas classes populares e de espíritas nas classes médias, a CNBB criou o Secretariado Nacional para a Defesa da Fé e da Moralidade, para vigiar, entre aspas, a marcha das falsas religiões, condenar movimentos e falsas ideias e frear a expansão da imoralidade e da amoralidade na vida pública e particular. Lançou também, no mesmo ano, a campanha nacional contra a heresia espírita. Nas décadas subsequentes, sobretudo nos anos 60 e 70, a teologia da libertação, a opção preferencial pelos pobres, as comunidades eclesiais de base e a própria repressão militar a membros da Igreja Católica levaram ao engajamento de parte do clero em lutas políticas e movimentos sociais em defesa da democracia e dos direitos humanos em contraposição à ditadura militar. Tal engajamento extrapolou em muito os limites e interesses restritos do campo religioso e não visou a obtenção de privilégios institucionais e deixou de lado também a disputa por mercado religioso. Ou seja, é como se agora parte expressiva do clero, da hierarquia eclesiástica da Igreja, deixasse de lado a competição com esses concorrentes religiosos que avançavam rapidamente nos principais centros urbanos do país, e eles tinham em mente questões muito mais sérias, muito mais importantes com que se debater. Lidar com os horrores da ditadura militar que estavam afetando diretamente os próprios membros da Igreja Católica, e tentar ajudar o processo de redemocratização do país. Ao lado disso, a aceleração da modernização socioeconômica e a redemocratização posterior contribuíram para abrir espaço para o avanço da concorrência religiosa. O espaço perdido no campo religioso e junto aos militares,
porém, foi compensado pela elevada respeitabilidade adquirida pela hierarquia católica na luta em defesa da democracia e dos direitos humanos. Com isso, ela conseguiu legitimar sua atuação e autoridade na esfera pública no período pós-ditadura militar. Ou seja, a Igreja se torna, no período pós-ditadura, uma voz que tem autoridade, que é ouvida na esfera pública. Se ela tivesse ficado do início ao fim ao lado dos ditadores militares, ela não teria depois essa legitimidade, como aconteceu em vários países, na Espanha, como foi citado, em outros países em que ela esteve ao lado dos ditadores. A partir dos anos 80, o pluralismo e a competição religiosa passam a se consolidar para valer como parâmetro legítimo de ação institucional no campo religioso brasileiro. Campo religioso que se configura com o impacto da vertiginosa expansão pentecostal. Frente a isso, num primeiro momento, a CNBB apela para uma interpretação conspiratória, acusando a CIA e a direita norte-americana de estimularem a expansão de seitas alienantes na América Latina para inviabilizar projetos sociopolíticos progressistas. Logo em seguida, na década seguinte, abandona essa postura, e passa a tentar entender as mudanças em processo no campo religioso e passa também a subsidiar respostas teológico-pastorais, promovendo estudos, seminários e publicações intitulados A Igreja diante do pluralismo religioso no Brasil. A pressão da concorrência religiosa passa a motivar cada vez mais as decisões da hierarquia católica. Tanto que João Paulo II, em todas as visitas que fez ao Brasil, reclamou da invasão e expansão das seitas e cobrou reação imediata das lideranças eclesiásticas. Tem início, então, nova corrida católica para enfrentar a expansão dos concorrentes, estimulada pelos pontificados de João Paulo II e Bento XVI. E isso se dá por meio da repressão à teologia da libertação, do refluxo do ecumenismo e do apoio ao avanço dos carismáticos católicos. Contudo, num contexto democrático, pluralista e em que a liberdade religiosa não podia mais ser contestada legitimamente, até porque fora reconhecida pelo Concílio Vaticano II como um direito, restou à Igreja aceitar os constrangimentos impostos pelo pluralismo religioso, social e cultural e assumir-se como mais um player no mercado religioso nacional e ir à luta para tentar manter seu market share, ou seja, a sua proporção no mercado religioso. Entre as principais estratégias, eu vou citar só uma agora, já mencionei, por exemplo, o estímulo à renovação carismática, a repressão à teologia da libertação. Qual foi uma dessas principais estratégias? Que está sendo, ela está em movimento agora. Para enfrentar a concorrência, ampliar sua presença na esfera pública e dinamizar a evangelização. É um maciço investimento na TV, meio de comunicação em que os pentecostais detêm a supremacia. Até o início da década de 80, a incursão católica na TV estava limitada a transmitir missas e a um ou outro programa religioso veiculado em 28 emissoras leigas. Anos 80. Em 1995, inaugurou a Rede Vida. Daí em diante, dá-se o milagre da multiplicação de emissoras e redes de TV católicas, lideradas por grupos próximos ou ligados à renovação carismática. Rede Canção Nova, fundada em 98, TV Horizonte, fundada em 99, TV Século XXI, em 2000, TV Nazaré, em 2002, TV Educar, em 2003, TV Imaculada Conceição, em 2004, TV Aparecida, em 2005, deve haver outras. Pelo menos 3 delas que eu citei têm cobertura nacional. E parte da expansão dessa rede foi obtida através do lobby sobre os governantes. Para dar um único exemplo, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, a Rede Vida obteve 400 outorgas de retransmissoras do governo federal. Na época não havia edital público, era uma
canetada que o governante dava, né, se pressionado por grupos religiosos, sobretudo católicos e evangélicos também. Eu passo agora a parte dessa reação católica se dá também por conta do ingresso maciço dos pentecostais, tanto na política partidária quanto na mídia eletrônica. Eu passo agora a contemplar a inserção pentecostal na política partidária. Até o início dos anos 80, os pentecostais se auto-excluíam deliberadamente da política partidária, por considerá-la mundana e diabólica. Crente não se mete em política era lema desses religiosos. Apolíticos, anticomunistas, apoiadores da doutrina da segurança nacional e de candidatos do governo porque supostamente definidos pelo próprio Deus, para ocupar a posição de governo, e alheios à luta pelos direitos humanos e pela democracia, os pentecostais eram tidos alienados e sua religião alienante. Era assim que a literatura sociológica, antropológica, histórica da época os tratava. Surpreendentemente, porém, a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, inaugurou o ativismo pentecostal em larga escala na política partidária. Orquestradas agora em torno do lema "Irmão vota em irmão", veja bem, crente não se mete em política, agora irmão vota em irmão, grandes igrejas pentecostais abandonaram o apolitismo, e passaram a eleger seus próprios representantes parlamentares para defender seus interesses institucionais e seus valores religiosos. Tal mudança foi liderada nacionalmente pela cúpula da Assembleia de Deus, que mobilizou suas bases pastorais para apoiar candidatos oficiais da denominação na maioria dos estados brasileiros. Para justificar tamanha reorientação político-ideológica e teológica, e instrumentalizar eleitoralmente o rebanho religioso, dirigentes pentecostais alegaram que o engajamento na política partidária constituía recurso indispensável a fim de evitar que a nova Carta Magna restringisse sua liberdade religiosa e concedesse privilégios legais à Igreja Católica junto ao Estado. Com tal propósito, disseminaram boatos alarmistas e persecutórios de que a nova Constituição poderia discriminá-los, uma vez que lideranças católicas pretendiam reaver parte de suas prerrogativas pretéritas como religião oficial do Estado brasileiro. Tal temor não era algo fake, nem era estratégia eleitoral. Constituía um sentimento difuso e compartilhado também por grupos protestantes. Por exemplo, seminário promovido pela Ordem dos Ministros Batistas do Rio de Janeiro, intitulado Os Evangélicos e a Constituinte, defendia, em novembro de 1985, entre aspas, a separação entre a Igreja e o Estado, o respeito às liberdades e aos direitos humanos, e afirmava: somos pela existência de um Estado leigo. Preconizamos um tratamento equânime da parte do Estado para todos os credos e confissões religiosas. Abominamos quaisquer tipos de privilégios. Não os queremos para nós, nem os aceitamos quando favorecendo a outros. Da mesma forma, documento encaminhado por uma comissão de pastores e parlamentares evangélicos ao presidente Sarney em 3 de dezembro de 1985, considerava, entre aspas, fundamental que a autoridade governamental esteja submissa à soberania divina e se posicionava a favor da liberdade religiosa e da preservação da autonomia Igreja-Estado. Na condição de minoria religiosa, tentando impedir a retomada de privilégios constitucionais pela religião dominante, os evangélicos defenderam princípios básicos da laicidade, como a liberdade religiosa, a autonomia entre Igreja e Estado, o tratamento estatal isonômico aos diferentes grupos religiosos, o Estado laico. Sua reivindicação, porém, era ambígua, já que propunha também a submissão das autoridades governamentais à soberania divina, proposta radicalmente destoante do ideário laico. Além de enfrentar a hegemonia católica
tentar enfrentar a hegemonia católica no parlamento, e eles citavam explicitamente como adversários católicos as comunidades eclesiais de base e a CNBB, o ingresso pentecostal na política partidária visava enfrentar outros adversários nomeados por eles, em especial homossexuais, feministas, materialistas, umbandistas, espíritas, partidos e grupos de esquerda. Todos esses adversários eram nomeados em seus documentos. A participação na Constituinte era crucial para combater a descriminalização do aborto, o consumo das drogas, a união civil de homossexuais e a imoralidade, e para defender a liberdade religiosa e de culto e a moral cristã, a família e os bons costumes. Alegaram também que os políticos cristãos poderiam carrear recursos públicos para obras sociais das igrejas e eliminar discriminações estatais aos evangélicos. A atuação na política partidária, portanto, visava proteger sua liberdade de pregar o evangelho, que, a seu ver, estava correndo grande perigo no país. Assegurar aparato jurídico e tratamento estatal isonômicos a todas as religiões no país. Defender a moralidade bíblica tradicionalista, fazer oposição direta a seus adversários religiosos e laicos e advogar interesses institucionais para suas denominações. Estava, entre aspas, segundo eles, na hora de eleger os filhos da luz para espancar as trevas da corrupção, da idolatria, da feitiçaria, da estagnação econômica, do obscurantismo, implantados por homens que não temem a Deus nos palácios e nas casas legislativas. Havia chegado o momento de deixarem de ser cauda, ou seja, rabo, para se tornarem cabeça da nação brasileira. Havia todo um triunfalismo evangélico aqui para estimular ainda mais esse ingresso inusitado na política partidária. A mobilização eleitoral e as estratégias empregadas surtiram efeito. O número de deputados federais pentecostais saltou de 2 em 1982 para 18 em 1986, crescimento de 900% de uma legislatura para a próxima. Somados aos 14 deputados protestantes eleitos, a bancada evangélica atingiu 32 deputados, uma marca histórica. Pode-se dimensionar o sucesso eleitoral pentecostal no pleito de 1986, observando-se que, entre 1910 e 1982, esse segmento religioso havia eleito apenas 5 deputados federais, contra 94 deputados federais eleitos pelos protestantes históricos. Ou seja, em 72 anos eles haviam eleito apenas 5. Agora, em 86, com essa decisão deliberada de ingressar na política partidária, de romper com o lema "crente não se mete em política" e adotar "o irmão vota irmão", eles elegeram um número de 18 parlamentares. E passaram a protagonizar o ativismo político no campo evangélico brasileiro. Desde então, dirigentes pentecostais empenham-se em tentar transformar seu rebanho religioso num rebanho eleitoral a cada eleição. Pastores atuam tanto como candidatos como cabos eleitorais, negociam votos, fazem alianças eleitorais, circulam por gabinetes parlamentares e palácios de governo. Nas décadas seguintes, a representação evangélica no Congresso Nacional cresceu muito, mas de forma irregular. Em 1990, a bancada evangélica caiu para 23 deputados federais, queda resultante dos escândalos de fisiologismo na Constituinte. Em 94, elegeram 30 parlamentares. Em 98, 49. Em 2002, 59. Em 2006, recuou para 49, queda decorrente do envolvimento de nada menos que 26 deputados evangélicos no chamado escândalo das sanguessugas, isto é, no superfaturamento e distribuição de propinas na licitação para a compra de ambulâncias pelas prefeituras. Em 2010, na eleição do ano passado, chegaram a 73 deputados federais e 3 a 4 senadores. Para melhorar sua articulação política, em 2003, criaram a Frente Parlamentar Evangélica,
que não constitui um bloco coeso e homogêneo, nem ideológica, nem politicamente, nem detém poder para obrigar seus membros a votar uniformemente. Filiados a uma dezena de agremiações partidárias e de denominações distintas, ou seja, eles são concorrentes tanto no plano partidário quanto no plano denominacional, né? Seus integrantes se unem apenas em questões envolvendo a defesa da moral cristã e os interesses institucionais das igrejas. Em tais situações, procuram mostrar serviço a seus padrinhos políticos e cabos eleitorais e comprovar sua intransigência na defesa do Evangelho, da família, da moral e dos bons costumes. Decorre disso, em boa parte, o elevado conservadorismo moral e a radicalidade de parte dos deputados evangélicos na defesa de bandeiras morais e corporativas. Além disso, cabe mencionar aqui também a criação de partidos evangélicos no Brasil. A Universal criou o PRB, Partido Republicano Brasileiro, em 2005, e o PSC, Partido Social Cristão, é em boa medida dominado pela Assembleia de Deus. O PSC é o partido que mais elegeu parlamentares evangélicos para o Congresso Nacional, na última eleição.